Hoje nós vamos falar um pouco sobre as frases que a Bíblia não disse e todo mundo diz, não é? As famosas frases de placa de caminhão e algo parecido, né? Começar falando aqui, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Será que é bíblico? Será que não é? Esse é um ponto que a gente vai. Será que Deus ele precisa que a linha seja torta para ele fazer alguma coisa, né? É, Enfim, eu o, acho que é um pouco distorcido, né? na verdade, essa ideia remete muito a. É como se Deus ele escrevesse a verdade dele nas nossas mazelas, né? E, na verdade, quem escreve é a gente mesmo, né? Esperar algo de Deus dessa forma impositiva na nossa vida é você se abster da responsabilidade. Então, não. É uma frase antibíblica, né? Nós Sim. temos responsabilidades pelos nossos atos e a gente tem que lidar com todo tipo de consequência que eles nos trouxeram. Né? Se você for roubar, você vai ser preso com certeza. Eu vou trazer um verso que fala assim, tudo em nome de Jesus, né? Então vamos fazer isso aqui em nome de Jesus. Você vai conquistar aquilo em nome de Jesus. Você vai, é, você vai tal coisa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, como se fosse um mantra, né? Um mantra. Gente, o que é mantra? Para quem não quer buscar na internet, né? Eu vou dar um exemplo. Um mantra é tudo aquilo que você repete, acreditando que você vai receber algo. Por exemplo, a gente pode ridicularizar, né? A crítica pelo ridículo, ela ajuda bastante, porque a crítica ridicularizada, a gente expõe a coisa numa forma um pouco mais sem filtro, né? Então vamos ridicularizar aqui. Todos esses negócios, tudo em nome do Senhor Jesus, usado como mantra, é como se eu falasse um sim, sim, salabim, entendeu? É como se eu usasse um abracadabra. E na verdade não é assim que a gente usa o nome de Jesus, né? Na verdade é um nome dado acima de todo nome, dado por Deus, e então não é algo que a gente vai magicamente resolver nossos problemas, né? Na verdade, quando a Bíblia diz fazer tudo em nome do Senhor Jesus, é tudo que você faz, inclusive fora do templo, tá? Então, assim, você vive em nome do Senhor Jesus, você é um testemunho vivo, né? Você é uma pessoa que ajuda outras pessoas, você é uma pessoa que dentro do seu serviço você faz o trabalho dos demais. Ah, mas isso é ser besta. Jesus mandou a gente, é a doutrina, é a cultura da milha extra. Jesus mandou você, se mandarem você andar um, anda dois. Se pedirem a capa, dê o manto. Então assim, Jesus pediu para a gente ser essa testemunha dele, né? Então é isso. É usar Esse é, como palavrinha mágica, né? exatamente, esse é o viver em nome de Cristo, né? Não uma mantra. Uma frase também que é bem interessante. Não cai uma folha de uma árvore se não for da permissão de Deus. Realmente, Deus ele comanda tudo, né? Mas isso também não é bíblico. Bom, então, quem está usando essa frase aí, né? no, no livro do Alcorão vai dizer assim: nem sequer uma folha cai sem que ele a saiba. Está no livro de Sura, capítulo 6 versículo 59. Ou Então, seja, nada a assim, ver com a Bíblia. nada a ver com a Bíblia, muito pelo contrário, né? Foi escrito 400 anos depois do que a gente conhece como Bíblia, né? Sim. É uma outra frase também que é bem que a gente conhece bem, né? Que a gente já ouviu isso em muitas pregações e tudo mais. Esforça-te que eu te ajudarei, né? Eu acho que é um pouco, acho não, né? Quase certeza que é a distorção do verso real que tem na Bíblia. Esforça-te, tem bom ânimo, né? Enfim, em vários, no contexto bíblico, realmente, lá no livro, depois da morte de Moisés, Deus fala diretamente com Josué, que acaba sendo escolhido para liderar o povo de Israel para a conquista da terra prometida, né? Um ponto ali seria realmente para que ele tivesse ânimo em guiar o povo
para aquela terra que Deus havia prometido para eles, ou seja, que tivesse ânimo para continuar essa missão, né? Enfim, isso é um dos pontos em que a Bíblia trata, né, sobre esse verso, né? Então, não tem nada escrito esforce que eu te ajudarei, ou seja, não é uma troca que, olha, se você se esforçar, se você tocar um violão aqui, fizer alguma coisa aqui, eu vou te dar algo em troca. Não é uma moeda de troca, né? Então, é muita confusão nessa frase aí quando você ouve ela. E aí a gente vai ter uma outra frase, né, que fala assim: os humilhados serão exaltados. Na verdade, a gente tem uma frase bíblica que fala isso, mas ela fala quem a si mesmo se humilhar. Ou seja, importa que eu diminua e ele cresça. A quem si mesmo se humilhar, Deus o exaltará. Por quê? Porque a gente vai receber salvação, a gente vai ser exaltado lá no fim. Uma exaltação que a gente não merece. Então, assim, quem a si mesmo se humilhar, não é o humilhado por outra pessoa, pelo seu vizinho, pelo teu irmão de banco. Você mesmo se humilhar, Deus vai te exaltar. Tá? Essa é a ideia. Então, a gente seguindo aqui, uma outra frase, tudo posso naquele que me fortalece. Poxa, será que vou ter superpoder, né? E Deus vai me dar um superpoder para. Não, eu tenho que. Olha, olhando o contexto, os velhos que a gente disse isso num outro vídeo, né? A Outro gente mantra, precisa. né? Outro mantra, a gente precisa ler todo o contexto dos versos anteriores, em vários pontos diz ali, a gente pode até abrir depois ali, né? Os exemplos, né? Mas essa frase ela quer dizer que tudo eu posso suportar, tudo eu posso suportar, posso É onde suportar. Paulo, é onde Paulo fala ali, né? Já tive bonança, já Exato. precisei emprestar, já tive como emprestar, já fui rico, já fui pobre, sei viver em Isso. qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso suportar. Suportar naquele que me fortalece, que é Deus, né? É. Aí a gente vai ter outro verso, né? Que fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Parecendo que, tipo assim, não, ninguém pode comigo, porque se Deus é comigo, ninguém pode comigo. Na verdade, não. Na verdade, esse verso quer dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nem o próprio filho poupou, né? Antes o entregou por amor de todos nós. E aí, ele fala que, como não dará também com ele todas as coisas? Com ele. Com ele quem? Com o filho. Ele deu o filho. Como ele não dará com o filho todas as outras coisas? Que todas as outras coisas? Na morte do filho, a gente ganha o poder de redenção, o poder da justificação, o poder da santificação, o poder de chegar no final e falar: tô salvo, não por mérito ou obra, mas por. Sim. Um outro verso, né? A gente tem vários pontos que a gente pode tratar aqui, né? Mas a gente tá dizendo que aqueles que a gente mais ouve, né? Que são aqueles jargões mais conhecidos, né? E além dos jargões, é claro, né? Que não tem na Bíblia, a gente tem muitos versos também que são distorcidos por interpretação ou por não entendimento delas, né? Uma delas é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na verdade, a tradução real, né, desse verso é: o Senhor é meu pastor e dele não terei falta. Então, ou seja, eu não terei falta dele, né, da sua presença, da tua força, né, e ali do teu poder, mas esse verso o pessoal usa muito para aquilo na questão material, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, ou seja, se eu seguir, ou se eu fizer alguma coisa, tudo é questão de obra, né? Tudo é uma Sim, questão de uma troca. Então, se eu fizer isso, não vai me faltar isso. Se eu fizer isso, não vai me faltar aquilo. Então, essa frase é muito distorcida, né? E acaba trazendo aí uma realidade que não é de fato a correta, né? é, tem a parte ali do há um tempo determinado para todas as coisas, né? Que a gente acaba utilizando como se fosse um mantra de tá tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para aquilo outro. Isso daí foi extremamente para o povo de Israel, mesmo porque
Isso foi lá atrás, entendeu? Hoje, o nosso tempo é o tempo de colher aquilo que a gente nem plantou, entendeu? A gente não plantou, a gente não regou. Então tem os pais da fé que fizeram um plantio, teve Deus que regou. Isso foi o que foi colhido. A gente está só colhendo os frutos disso, entendeu? Então, tempo de dificuldade, cara, na boa, esses caras não tinham banheiro, entendeu? Os caras, eles não tinham chuveiro quentinho, eles não tinham fogão. Não dá. É, uma outra frase que a gente ouviu bastante, né? Pão quentinho que desce do céu. Esse é um verso bem polêmico, né? Vamos trazer no contexto bíblico aqui, que lá em Êxodo, capítulo 16, verso 4. Então, disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Ou seja, o pão não tinha o pãozinho que desceu do céu, ele não trouxe num pão com uma margarina, enfim, com todo aquele café da manhã especial, né, que a gente está acostumado a comer. Quando o povo enfrentava a fome, a dificuldade, Deus fazia chover do céu realmente o maná, né? Que seria, vamos dizer, aquela massa, né? Seria vamos dizer, uma farinha, né? E que caía como se fosse uma neve ali, e o povo tinha que tirar a sua porção diariamente. E não era um negócio pronto, ele tinha que ir lá raspar a sua porção diária ali, preparar, fazer todos os preparativos, fazer o pão e aí sim se alimentar, né? Então, é uma confusão que o pessoal tem em relação a esse verso, que dá uma conotação um pouco e distorce totalmente do que as escrituras diz, né? Então, ou seja, usam esse verso que não está na Bíblia, né, para trazer benefício próprio, ou seja, porque eu sou um querido, eu sou o alecrim dourado, então hoje eu vou porque Deus vai mandar o pão quentinho do céu. Se nem aquele povo que era muito mais fiel do que muitos, até mais que nós hoje, que sofreu muito mais, até você comentou um pouco atrás, né? Não tinha um chuveiro quente, não tinha uma luz elétrica, não tinha nada, eles tinham que ter esse trabalho todo dia diário. Então, quem dirá nós, né? Então, essa frase, ela não é bíblica, ela é uma frase que inventaram simplesmente para trazer aí uma conotação de que você é especial, né? E não é isso que as escrituras dizem. E um outro ponto, né? Quando a gente fala crédito com Deus, isso é grave demais, né? Crédito com Deus. Eu acho que Deus ainda não é BV financeira do céu, né? Pelo menos eu nunca ouvi falar. Crédito com Deus. Todos nós somos destituídos da glória de Deus. Todos nós nascemos pecadores. E sem Cristo, né? Nós já somos perdidos. Então, assim, que crédito que nós teremos, né? Não temos crédito nenhum com Deus, né? E então há aqui também uma distorção, né? Há também aqui uma heresia realmente desse crédito com Deus, porque não é bíblico, né? Então a gente não tem crédito nenhum com Deus, né? Muito pelo contrário, nós somos devedores, né? Devedores e outra, ele não pagou, ele não comprou a nossa dívida, ele pagou a nossa dívida, então ele nos amou primeiro. Então, assim, a gente não tem crédito nenhum, a gente está sujo na praça com ele, né? Vamos dizer nessa linguagem, né? Você Então quer que o seu é credor grave. te perdoa, ainda você quer ter crédito com ele, é duro, Não né? faz sentido. É a mesma É, coisa que você caducar uma dívida, sua dívida está prescrita, mas ela está lá no. E você continua fazendo mais dívida. Então isso, não e faz acha sentido que, nenhum, e né? acha que E acha que está com pode. crédito. É isso. É o crédito antibíblico, né? É, Tijolinho no céu também, porque aí quando a gente entra nesses méritos, a gente tira um pouco da suficiência da cruz, tá? Então, assim, quando eu falo de crédito, eu estou falando de obras. Eu tiro um pouco da suficiência da cruz. A cruz não foi suficiente. Eu tenho que cruz mais o meu crédito. Quando eu falo de tijolinho no céu, eu também falo de obras, tá? Então, eu estou falando assim que eu faço coisas aqui para aumentar minha mansão lá no céu. Então, são obras também, né? São obras que somam a obra da cruz, e isso é uma heresia, né? A cruz é estritamente suficiente, né? E aí a gente vai ter uma frase que é maravilhosa, né? Fala assim, não,
a gente vai ter a frase do, como é que é? Não, não desce a sepultura, não desce a Sim, que a sepultura, promessa se, ou seja, Deus não vai te mandar para, você não vai descer a sepultura sem que a promessa que Deus fez na tua vida se cumpra. sombra, né? É. Então, e aí, em Hebreus 11, verso 13, está escrito assim, ó, Hebreus 11 é a cartela dos heróis da fé. Então fala de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó, tudo mais, vai descendo. É o nosso hall da fama, Hebreus 11. Hebreus 11, 13 vai falar assim, ó, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Hoje, se os pais da fé morreram sem receber a promessa, você, o alecrim dourado, não pode morrer sem receber as promessas. E que É, promessa, né? Porque a promessa que está falando aqui é Jesus Cristo. Então, assim, vamos pesar as promessas aí, galera, porque carro novo e casa nova, a gente perde, né? é. E aqui, né, um cuidado, né? Deus pode pôr a mão em quem mexe na menina dos olhos de Deus. Caramba, ou seja, você é mais especial e outra pessoa não. Você é o preferido de Deus e a outra pessoa não. Sendo que a vontade de Deus é que toda alma se salve. E isso, a Então, ou gente tem que seja, julgar como se todos fossem filhos, não é filhos de Deus, mas todos fossem almas, né? Almas exatamente, pecadoras que necessitam do arrependimento. Então, exatamente. Então, não como é que eu somos faço, né? especiais, né? Não Como é somos que eu faço? especiais, né? Então, Em teoria, eu tô matando uma alma que ela não teve nem chance de lidar. exatamente. Eu podia estar evangelizando esse cara. Sim. E junto com isso ainda tem a próxima frase, Deus vai mandar teu inimigo para a sepultura. Eu falei, É, caramba, às vezes aquele cara que te chamou atenção, eu vou dizer uma realidade bem nua e crua, tá? De coisa que eu já vivenciei. Poxa, às vezes o cara foi chamado atenção no trabalho por algum chefe, alguma coisa, certo? Por algo errado que ele fez, que deveria uhum, ter feito certo, aí ele já trata o cara como inimigo e ora para Deus matar o cara. sim. E às vezes eu já vi acontecer, tá? O inimigo, o seu inimigo que você está pensando na sua cabeça que Deus vai mandar para a sepultura, tá no banco da frente. Exatamente. Às vezes até quem come do mesmo prato que você, né? Isso. Entre aspas, né? O que está ali vivendo com você dentro da própria Do igreja. mesmo templo. Exatamente. Então, assim, caramba, se um Deus, um Deus desse fizer isso para esse cara, eu vou correr dele, Eu porque também tô eu não fora. quero, né? Eu Vai tô que eu entro fora. na mira, né? Vai que eu entro na mira. Bom, não é o mesmo Deus que está falando da Bíblia, mas enfim, Não é. pode ser que esse Deus tenha, né? Enfim, É assim, ó, o Deus, esse tipo de Deus, ele requer às vezes teu filho para que alguma coisa aconteça na sua vida. Ah, Deus levou meu filho porque me trouxe tal bênção. Onde o Deus da Bíblia, ele deu o filho dele. Ele não requereu o filho de ninguém, né? Então, assim, é bem discrepante, né? Então, não está muito... às vezes os sacrifícios, né? Às vezes vamos colocar num ponto que às vezes a gente não discutiu aqui, mas quando a gente fala de salvação por obras, às vezes os sacrifícios que acontecem, né? A gente acha que é sacrifício para nos trazer, que Deus está nos trazendo um cargo e que esse cargo faz parte do plano de salvação Sim, e não é salvo por obras, ou não. seja, cargo é cargo, não quer dizer nada. Então, ou seja, a gente, além de ser além de ser egoísmo, isso é anticristão. Né? Isso é algo demoníaco você achar que uma criança ou alguém se sacrificou para que você tenha um cargo. Sim, sim. Ou até egocêntrico, né? Egocêntrico pra caramba, né? Você tá olhando só para você, né? Esqueceu do Deus da Exatamente, Bíblia. Você já tá pensando em como eu vou confortar meu coração. Mas exatamente. e aí aqui te fala assim, os anjos do Senhor te guardarão em todos os caminhos, como se você tivesse anjo da guarda. Gente, anjo da guarda é uma heresia de outra denominação, não da cristão, tá? Quem é cristão não crê em anjo da guarda, porque quem nos guarda de dia e de noite, quem não dorme nem tosqueneja, é o Espírito Santo, Jesus Cristo, Pai. Então, você pensar em anjo, você está diminuindo a sua proteção. Pode ficar com o anjo, não fica com o Espírito Santo. Aí tem aquele, né, que fala te livrará do laço do passarinheiro,
a peste perniciosa e tudo mais, parece que você é blindado, gente. Isso aí é assim, ó, quem fez um laço lá no Éden e que a gente não podia fugir do passarinheiro, que era impossível do humano se livrar, Cristo veio e nos livrou. Foi o que o Davi falou nisso aí, te livrará do laço do passarinheiro. Ele livrou a gente na cruz. Então, assim, se a gente lê a Bíblia com Cristo é uma coisa, se a gente lê pensando em nós mesmos, parece que a gente é o cara blindado, tal, até tomar um tiro. Aí toma um tiro, vai para o hospital, aí não era corpo fechado, né? Sim. Aí um outro verso também, né? E não temas porque eu sou contigo, como é que aquela promessa de maravilhas, né? Ou seja, não tudo que você fizer não precisa ter medo, vai que eu vou ser contigo. Pode ser a pior coisa do mundo, você tá pisando no calcanhar do teu irmão, você tá prejudicando ele, não, mas vai que eu sou contigo, entendeu? Independente das consequências, né? Não há uma coisa boa, coisa ruim, não. Se você tem um pensamento na tua cabeça, né, e você quer alcançar aquilo, aí você bota essa frase naquilo que você está vivendo e achando que Deus vai estar naquilo que você está fazendo. Sim, aonde você colocar a É, planta dos seus pés é a mesma ideia. é uma confusão, né? Então, tipo assim, isso parece uma promessa maravilhosa, mas assim, a escolha é tua e você vai ter que lidar com os frutos dessa escolha, seja bom ou ruim, tá? E às vezes, não temas porque eu sou contigo, e você tá pensando, eu vou separar da minha mulher, o Senhor falou, vai que eu sou contigo. Não faz sentido, é antibíblico. Então, esse negócio de profetada aí não dá certo. Exato. Não, é perigoso, né? A gente tem que tomar cuidado com essas frases de caminhoneiro, tem que tomar cuidado com essas frases que, inclusive, estão em livros que são de muçulmanos, coisas que são diferentes da fé cristã. Então tem que tomar cuidado o que lê, o que divulga e o que posta lá, porque nem tudo é o que a Bíblia diz, né? É, já diz que nem tudo que. A gente sabe que tem uma frase que diz que nem tudo que reluz é ouro, e é muito verdadeira, né? Eu Uhum, falo Bíblia, mas é outra frase que não está na Bíblia. Nem tudo que reluz é ouro. É uma frase lógica só. Mas sim, é isso aí. Na verdade, nós não somos do mundo, né? Nós estamos no mundo e não podemos ser vítima. Nós não podemos se misturar com essas coisas, né? A gente tem que exato, sola escritura, sola escritura, sola escritura. exatamente. E é isso. Eu acho não, tenho a certeza, né, que com esse vídeo as pessoas vão ali tomar um certo cuidado. Igual a gente sempre fala, não somos donos da verdade, a E, gente é pecador, a gente erra, porém a gente quer trazer realmente para quem vai estar assistindo esse vídeo, trazer sobre a realidade das escrituras e não cair nessas ciladas, né? é, um, são coisas para abrir a mente, né? Talvez Exato. abrir um pouco a mente aí para vocês conseguirem enxergar as coisas de algumas outras formas que nunca foi colocado na mesa, né? E a ideia é essa. Aqui a gente usou a crítica pelo exagero, né? Onde a gente faz o exagero do contrário para mostrar um pouco como seria, entendeu? Por exemplo, o Lê falou do crédito, do tijolinho, eu falei do tijolinho, então assim, a gente traz um exagero para mostrar, será que é isso mesmo? Da mesma forma, Lê, eu vou fazer um exagero aqui para dar um exemplo pessoal. 100 anos atrás, antes de 100 anos atrás, como é que era a salvação? A salvação era por obras. Beleza. Então, se criou-se uma religião há 100 anos atrás. Então, se você for dessa religião, como é que funciona no céu? Você ia chegar no céu, ia dar de frente com Jesus, ele ia falar assim: e aí, Daniel, como é que tá as coisas? Você foi batizado naquela tal denominação de 1910? Aí você vai falar assim: fui batizado. Então, vinde ao gozo do Pai. Beleza. Você, Alessandro? Eu não. Que denominação mesmo? A de 1910. Ah, não, eu fiquei sabendo, mas até me chamaram para ir, mas eu não. Ah, então vai para o inferno. E você, ô João? Ah, não, eu. Do que você está falando?
Aquela denominação de 1910. Ah, não, mas eu não Hum. nasci em 1970. Opa, aí ele arranca a balança. Não, 1970 não tinha, né? Perdão, 1870 não tinha, né? Ele vai arrancar a balança do bolso, vai falar assim: agora nós vamos pesar suas obras, tá? Porque como você nasceu antes, precisa ser pelas Aham. obras. Você entende? Aqui eu estou fazendo uma crítica pelo exagero, mas você entende como fica um negócio meio tosco, Uhum. bagunçado, quando você critica pelo exagero? Você tem aquele impacto, você fala, cara, não faz sentido, entendeu? Sendo que a Bíblia fala que desde Adão até o último homem que viver, a salvação está na cruz, entendeu? Na fé em Jesus. Enfim, mas a crítica pelo exagero, ela ajuda bastante a gente a expandir a mente. Então, assim, sempre que tiver Exato. alguma dúvida, tenta fazer a crítica pelo exagero, que ou ela vai te limpar aquilo do caminho, ou ela vai te trazer aquilo para mais perto, né? É uma forma fácil de você lidar com o É problema. verdade. E tomar um cuidado, né? Se você acha que a obra de Deus se iniciou no mesmo ano que o time do Corinthians, é complicado, né? É Então a você mesma tem que tomar um idade, né? cuidado. É a mesma idade, então para mim tem que tomar esse cuidado, É né? pouco, é Então pouco. é pouco, né? Então, um ponto aqui a gente enfatizar, né? Nós não somos alecrins dourados, nós não somos especiais, nós não somos os bonzinhos, nós não somos os santos, não. Nós somos pecadores, porém Cristo nos amou primeiro. E sem Ele a gente não tem salvação. Não tem. E sempre a gente precisa guardar na nossa mente. A gente peca a todo tempo. É forte essa palavra porque tem lugares que você fala pecar, poxa, já morreu, né? Esse vai queimar, né? E não é, né? Todos nós somos pecadores e estamos sujeitos a isso todo dia, a todo momento. E a Bíblia mesmo fala, né? Aquele que fala que não peca, mente. E peca. Já pecou. Ou seja, é um negócio involuntariamente. E aí depois a gente precisa, em algum momento, fazer um vídeo sobre isso. Porque Uhum, abstrato do tipo, oh, nós peca todo dia, toda hora, ninguém sabe o que sim, faz. E aí não sim. consegue se arrepender, Uhum, entendeu? Não é um desculpa por tudo, isso não existe para Deus. Tem que se uhum, arrepender. Então, a gente precisa fazer um vídeo focado nisso aí. Mas é isso sim. aí, pessoal. Deus abençoe a todos. Espero que esse conteúdo seja de edificação para quem assistir aí. E Deus abençoe a todos. É isso aí, pessoal. Finalizamos mais um assunto aqui. Curta, comenta, compartilhe e bora para o próximo vídeo. Fica com Deus. Um abraço.